Aleluias, louvado seja Deus, amém, queridos? Uma boa noite, né, especial para cada um de vocês, né? Como Davi sempre diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é um privilégio, poder separar esse tempo, 1h30 de adoração a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Feliz por cada um de vocês que nos acompanham, tanto presencialmente, quanto no nosso campus online. Feliz por aquilo que Deus tem feito ao longo desses dias. Feliz porque Deus não esqueceu de nós. Feliz porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Feliz pela sua vida, feliz pela sua família. Certo que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e que Ele está no controle de tudo. 2 Coríntios, capítulo de número 8, no versículo de número 1 até o 5. A pastora Josiane iniciou uma leitura falando sobre a igreja da Macedônia. E o interessante da igreja da Macedônia, nos últimos versículos, versículo 4, versículo 5, diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam por iniciativa própria, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O que chama a atenção nesse texto e sobre essa igreja que Paulo estava ministrando para nós, escrevendo as suas cartas em Coríntios, mencionando essa igreja. Aquele tempo era um tempo difícil, eram dias difíceis. A palavra vai dizer que eles viviam um período de grande tribulação. Não era só uma leve tribulação, a Bíblia diz que era uma grande tribulação, era um tempo bem difícil. E ainda a palavra de Deus diz que eles eram pobres. E o que chama a atenção é que a igreja se reúne, né? E decidiram então que as igrejas deveriam ajudar a obra missionária e continuar a expansão do Evangelho de Cristo. Mas por algum motivo especial não convocaram a igreja da Macedônia. E principalmente porque ela era uma igreja pobre. E a palavra de Deus então fala que a igreja da Macedônia se movimenta apressadamente, requerendo o direito de poder contribuir, de poder ofertar da melhor forma possível, da melhor forma que fosse. E a palavra de Deus diz que eles eram pobres, mas eles queriam ofertar. Eles não eram obrigados a nada, mas algo queimava no coração deles, que eles queriam participar dessa boa obra. E quando nós refletimos sobre isso, queridos, nós ficamos tentando compreender o que faz uma igreja que está vivendo em um período de uma grande tribulação, uma igreja que é considerada por toda a sociedade como uma igreja pobre, ansiar por ofertar, ansiar por levar algo, por ofertar algo a Deus, em prol da proclamação do Evangelho de Cristo. O que leva uma igreja, o que leva os irmãos a decidirem, a se reunirem e dizer: olha, nós precisamos ajudar, olha, nós não vamos ficar de fora dessa. O que leva a isso, se todo o contexto social daquela época fala que eles eram pobres, e que nem sequer foram citados nessa parte de ajudar a obra do Senhor? E o último versículo de número 5, ele diz o seguinte: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E aqui está a grande fase. Se entregaram primeiramente ao Senhor. Sabe, queridos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós só conseguimos avançar, nós só conseguiremos progredir se nós estivermos conectados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. O que desperta o coração de uma igreja toda em ofertar, em se movimentar em algo para a glória do nosso Deus, é porque primeiro eles se entregaram ao Senhor. Esse é o ponto. E se a gente for perceber, queridos, como que eles se entregaram ao Senhor, pastor?
Que tipo de entrega era essa? Ou melhor, como que eu vou me entregar ao Senhor? Para eu poder me entregar a algo ou a alguém, eu preciso primeiro conhecer a pessoa a qual eu estou me entregando. Não é assim? Quando nos namoros, não é assim? Nós não vamos conhecer as pessoas e antes de namorar, nós primeiro conhecemos, não é assim? Eu passei 3 anos orando pela minha esposa e conhecendo ela. E eu queria namorar com ela e ela só me dando as migué, olhando para mim. Foram 3 anos. Mas eu perseverei, aquele que perseverar, né, amor? Até o fim vai dar certo, né? E eu perseverei. Mas, queridos, nesse período, ela passou 3 anos, o quê? Me estudando. Ela estava me avaliando. Saber quais eram as minhas atitudes, quais eram os meus defeitos, saber se realmente dava certo mesmo ou não. Tanto é que quando deu tudo certo, né? A minha sogra está ali, eu fui pedir a minha sogra, derramei um monte de pipoca em cima dela. Nervoso, né? Mas a minha sogra estava tranquila, por quê? Porque ela já sabia que este relacionamento já vinha de atrás, anos atrás. Então, quando ela decidiu sim por mim, nós já estávamos o quê? Ela já me conhecia e eu já a conhecia. Fica muito mais fácil assim, ficou muito mais fácil depois para nós dizermos sim para o noivado, e depois nós dizermos sim para o casamento, e para a honra e para a glória do nosso Deus, nós estamos completamos, né, meu bem? 12 anos, né? 12? Se eu errei, né? Deixa quieto, né? Por aí. Glória a Deus, amém. Mas sabe, queridos, precisa ter um relacionamento. E a minha pergunta para você é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque a igreja da Macedônia, ela se dispõe a se entregar ao Senhor. Logo, ela se dispõe a entregar ao Senhor, ela diz assim, olha, ela se dispõe a entregar-se primeiramente ao Senhor e depois aos outros. Então ela compreendia quem era Jesus, ela compreendia quem era a grandeza de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é o nosso Deus para você? E é interessante porque Jesus faz essa pergunta lá em Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 29. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E a palavra fala que eles responderam: João o Batista, ou seja, estavam dizendo que Jesus era o João Batista. Outros, João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Estava dizendo que era João Batista, que era Elias e que era um dos profetas. E aí Jesus mais uma vez diz, e ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta é bem profunda, porque quem é Jesus para nós, irmãos? Quem é Jesus? Duvera, quem é Jesus para você? A palavra de Deus fala que Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus para cada um de nós? Jesus tem sido o Cristo ressurreto, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio, aquele que é onisciente e onipresente, e não apenas isso, mas ainda é o onipotente, tem todo o poder. Quem é Jesus para vocês, irmão? Ou será que para você, esse Jesus ao qual nós ministramos, ao qual a sua palavra é poderosa, a qual a sua palavra diz que ela liberta? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou será que Jesus, ele é para nós apenas nas nossas dificuldades? Ou apenas quando tudo vai mal? Ou apenas quando tudo está terminado, então nós vamos atrás de Jesus? Ou apenas quando não tem mais forças para fazer nada, aí você vai atrás de Jesus? Mas se tudo está bem, não tem Jesus. E isso fala ao nível de relacionamento que nós precisamos ter com o Pai. Por isso o tema das ministrações
da ministração é descida a perder. E nós vamos compreender um pouco sobre isso. Até quanto nós estamos dispostos a ir pelo Senhor? Até quanto nós estamos dispostos a renunciar pelo Senhor? Quem é Jesus para nós, irmãos? Que nível de relacionamento nós temos com o Pai? Que nível de intimidade nós nos encontramos com o Senhor? Com que frequência, queridos, nós conversamos com o nosso Pai? Com que frequência nós aprendemos da sua palavra? Nós crescemos na graça e nós crescemos no conhecimento. Quem é Jesus para nós, irmãos? Jesus estava perguntando isso. Olha, quem eles dizem que eu sou? E ele é profundo e disse: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja da Macedônia compreendia quem era Jesus. Por isso ela mergulha em um nível de profundidade e intimidade com o Pai. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que Deus quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Quem é Jesus? Em 1 João capítulo 4, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem é Jesus? Jesus é a expressão do amor. Só que ele diz o seguinte: se nós estivermos nele, ele também, estará em nós. E essa é a expressão do amor. Logo, não existe um conhecer Jesus aonde eu estou a par, aonde eu estou fora, aonde eu não me relaciono, aonde eu não vivo esse amor que Cristo ministrou sobre a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz: o povo me clama de lábios, mas o seu coração está distante. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer assim: olha, quem eu sou verdadeiramente para você? Porque Jesus, queridos, ele não quer ser só aquele encontro aos domingos à noite, 1h30 na Videira Church. Ele não quer ser aquele momento da dificuldade só onde você clama a Ele e lá Ele está. Mas a Bíblia diz que Ele está atento ao clamor do seu povo. E esse atento, queridos, ele é atemporal, ou seja, não tem tempo. Em todos os momentos que você clamar, enquanto houver vida, quando você clamar, Ele vai estar lá. Esse é o Jesus que nós servimos. E Ele anseia ter esse momento de intimidade. Eu estava falando com o jovem essa semana, nós falávamos sobre a questão da alimentação. A Bíblia fala que a palavra é o pão, É o pão que nos alimenta. E se verdadeiramente essa palavra é o pão que nos alimenta, se você está se alimentando só aos domingos, logo nós vamos ter a convicção de que nós estamos passando a semana todinha de fome. E uma pessoa aqui, queridos, ela consegue sobreviver se alimentando só no domingo? Ela pode até, vamos lá que existe, eu nem pesquisei algo relacionado, mas é mais difícil, concorda comigo? Mas se uma pessoa se alimenta todos os dias, queridos, que isso faz parte da vida dela, faz parte da caminhada dela, oh querido, é diferente. Quem é Jesus para cada um de nós? Quem é Jesus para você? Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus, irmãos. Aleluias, aleluias. Nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer. Aquela igreja, ela compreendia isso. Ela se entrega ao Senhor por inteiro. Ela sabia quem era Deus, quem era Jesus. Ela sabia que aquilo que os apóstolos ministravam, ela sabia o que aqueles homens levavam. Aquela mensagem era a mensagem de salvação, era a palavra do Cristo ressurreto, do Deus vivo. Então eles se dispõem a viver essa vida de entrega ao Senhor, porque eles compreendem que sem Ele nada podemos fazer. Em João capítulo 15, versículo 1 ao 7, a Bíblia vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo é dele, e sem ele nada podemos fazer. O que aquela igreja compreendia é que tudo o que eles tinham, quer fossem muitas coisas, quer fossem poucas coisas, tudo que eles tinham não pertenciam a eles, mas pertenciam ao nosso Deus. Eles estavam verdadeiramente conectados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E eles sabiam que ao estar conectados na videira, eles deveriam produzir o que, irmãos? Frutos. E não eram poucos frutos, eram muitos frutos. Irmãos, nós somos os ramos, Cristo é a videira. Quem é Jesus, pastor? Jesus é a videira. Nós somos os ramos e nós precisamos estar conectados neles. Se nós estivermos conectados na videira verdadeira, nós vamos produzir frutos, e não são poucos, são muitos frutos. Aleluias. Esse é Jesus. E o Senhor quer por nós, queridos, que nós compreendamos isso. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Esses dias nós estávamos falando sobre a pandemia, queridos, e sabe de uma coisa? Nós fazemos tudo o que nós precisamos fazer. O mundo vive uma revolução e todo mundo se cuida e faz todas as coisas que precisam ser feitas. Mas no final da história todinha, queridos, quem nos guarda mesmo é o Senhor. Porque se o Senhor não guardar, a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. E na verdade, irmãos, se Deus quiser lhe levar daqui para a glória, agora Ele lhe leva. E talvez nem seria o Covid, talvez seria uma outra situação, e Ele iria criar, iria lhe levar, e assim iria funcionar. É assim ou não é, irmãos? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem um domínio nas suas mãos. Eles compreendiam que sem Ele, nada eles podiam fazer. Como que estão os nossos planos? Nós apresentamos os nossos planos em oração. A Bíblia diz que nós devemos que apresentar em súplicas todas as nossas petições. Todas as nossas petições têm que ser apresentadas diante de Deus. Tudo que nós vamos fazer precisa ser apresentado diante de Deus. Queridos, sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Se Ele não estiver conosco, não adianta. Se Ele não estiver conosco, nós não conseguimos avançar. Se Ele não estiver conosco, nós não nos garantimos nem o dia de amanhã. E a Bíblia diz que o amanhã nem vos pertence. O amanhã nem pertence a nós, pertence a Ele. A Bíblia diz que nós traçamos planos, né? A Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que a igreja da Macedônia compreende é que sem o Senhor nada eles poderiam fazer. Mas eles sabiam que eles deveriam participar, porque eles eram videira, eles estavam ligados no ramo, então aquilo queimava dentro deles. Existia um amor fluindo dentro do coração deles, e esse amor não vinha de homens, esse amor vinha do Pai, porque o Pai é o amor. Ele é a expressão do amor. Amém, queridos? Agora, uma coisa que a gente chama a atenção é que servir ao Senhor é que mergulhar nesse nível de intimidade com o Pai, decidir viver esse amor em Cristo Jesus,
te custa algo. Sempre vai te custar algo. Servir ao Senhor, queridos, vai te custar algo. O apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sempre vai custar algo servir a Deus. E a grande pergunta para nós: o que tem te custado servir ao Senhor? Tem te custado alguma coisa servir a Deus, queridos? Porque se não tem custado nada servir ao Senhor, tem coisa errada. Porque a Bíblia vai dizer, queridos, que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 36, mas o interessante é que Jesus faz esse discurso em meio a uma multidão que estava o procurando porque queriam os milagres. E Jesus está falando em um nível mais profundo de relacionamento. Jesus está falando em uma entrega maior. Jesus está falando em um nível de derramamento. Jesus está falando de um amor, de viver uma expressão do amor para com o Pai e viver uma expressão de amor para com o irmão, para com o próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele povo não compreendia isso. Eles queriam o quê? Os seus milagres. Ele não estava nem aí com o outro, ele queria o seu milagre. Jesus vai lá e sobe e diz assim: olha, está tudo errado. Olha, vocês estão buscando o Deus errado. Olha, não é esse caminho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se vocês quiserem vir após mim, pegue a cruz de vocês e siga-me. Os discípulos chegam para Jesus, quando ele dá esse discurso, e diz assim: olha, eu não quero que vocês me sirvam pelos milagres que eu ofereço, não, eu quero um nível de relacionamento maior. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é o amor? O amor é Ele. Amar, queridos, te custa algo. Amar te custa. Amar a Deus te custa renúncia. Não fazer mais as vontades da carne, ainda que você queira cometê-lo. Mas dentro de você existe o Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor. E no amor você olha para o pecado e você diz assim: olha, pecado, você é legal, ia ser uma boa aventura, mas deixa eu dizer uma coisa aqui: eu amo ao Senhor. Eu posso até ganhar esse dinheiro aqui diferente, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu amo ao Senhor, e eu me afasto dessas coisas. Sempre vai te custar algo servir ao Senhor. E não é algo, queridos, não é algo relacionado a um peso, ou agora que eu sirvo a Cristo, olha, eu carrego a minha cruz, que vida mais desumana a minha, ou que vida terrível a minha. Não, querido, nós não estamos falando disso. Carregar a sua cruz, queridos, é fazer aquilo que Jesus, quando olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero o teu filho. Mas não é o teu filho, não. Calma aí, Abraão. Eu quero o teu único filho, ao qual tu amas. Que loucura, pastor. E o Senhor fala isso para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu único filho, ao qual tu amas. Você está disposto a sacrificar o teu filho por mim, Abraão? A palavra fala que Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, e a palavra de Deus diz que ele levanta o cutelo, e a palavra de Deus diz que quando ele levanta o cutelo, o Senhor brada lá dos céus e diz: Abraão, não faça isso. O Senhor nunca quis o Isaque, o Senhor nunca quis o filho de Abraão. O que o Senhor queria saber era se em primeiro lugar na vida de Abraão estava o filho ou estava o Deus Todo-Poderoso. Deus não quer nem saber das tuas posses. Deus, isso aí para Deus é nada. A Bíblia diz que Ele é dono de todo ouro e toda prata. O que Jesus está querendo saber, queridos, é que se no final da história, quem é o primeiro lugar na sua vida? E se o primeiro lugar da tua vida não é o Senhor, é porque não está te custando nada.
Mas se o primeiro lugar for o Senhor, queridos, te custa algo. Te custa algo. Servir ao Senhor. Em Romanos capítulo 8, do 36 ao 39, diz assim: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Em João 15, 13, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Servir ao Senhor te custa algo. Te custa amar uns aos outros. Servir ao Senhor te custa perdoar. E perdoar dói, não é? Nós estávamos falando sobre perdão semana passada, e perdoar dói. Perdoar nos maltrata, nos machuca, mas nós temos que olhar naquela cruz, que o sacrifício dele foi maior, e ele mesmo é o exemplo. O Senhor é o exemplo. Ei, queridos, ele mesmo é o exemplo. Ele nos ensinou, ele nos instruiu. Se ele perdoou lá naquela cruz por nós, quem somos nós para não perdoar o nosso amigo? Quem somos nós para não perdoar aquele que nos ofende? E como vamos querer o perdão do Pai se não somos capazes realmente de perdoar o nosso irmão? E eu não estou falando de um perdão, queridos, um perdão que traz amnésia. Não, nós não vamos esquecer aquilo que aquela pessoa fez. Não é amnésia, mas o perdão significa não contar mais. Eu decido não contar mais com aquilo que aquela pessoa fez. Eu decido que aquilo não vai valer mais na minha vida. Aquilo não vai me deprimir mais. Aquilo não vai mais fazer parte da minha caminhada com Deus. Aquilo não mais vai atrapalhar os meus planos diante do Senhor. Te custa algo. Carregar a cruz de Cristo, queridos, é isso. Carregar a cruz de Cristo é viver uma vida de entrega ao Pai. É Ele ser o primeiro, e ainda que a tua caminhada esteja difícil, e ainda que se na jornada, queridos, você tropeçar e cair. A Bíblia diz que o cair é do homem. Se vira para esse irmão que está do seu lado, diga: você pode até cair, irmão. Mas a Bíblia diz que o homem, o justo, por 7 vezes ele cai, mas ele torna a levantar. E o que está em jogo aqui não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você está disposto a levantar, pegar a sua cruz, olhar para Cristo e seguir a sua caminhada, filho. O mundo pode te maltratar. As adversidades, as tribulações, a igreja da Macedônia estava passando grande tribulação, mas eles estavam focados, firmes numa caminhada que eles sabiam que era uma caminhada para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Quando você mergulha no Pai, você entra num profundo nível de intimidade e vida com Deus. Você entra num nível profundo de intimidade com Deus. A igreja da Macedônia, ela experimentava esse nível profundo de intimidade com o Pai. A palavra fala do profeta Ezequiel, que foi levado por anjos em uma visão, onde ele descia em um rio, e em um certo momento as águas davam nos tornozelos, e depois as águas davam nos joelhos, e depois as águas davam nos ombros, e a palavra fala que o anjo seguia conduzindo Ezequiel, e a palavra fala que até que chegou um momento que ele entrava no rio, e as águas eram tão profundas que ele não podia mais colocar os pés no chão. Sabe o que nós compreendemos? Que o Senhor, Ele quer derramar e quer que nós venhamos experimentar um nível mais profundo de intimidade com Ele.
Mais do que ministrar os milagres que Ele sabe que você precisa, e ao tempo dele Ele vai ministrar, Ele quer que você construa um relacionamento com Ele, a um nível de intimidade maior com o Pai. A Bíblia diz que há segredos que só serão, a Bíblia diz que há segredos que o Pai quer revelar para nós, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar esses segredos diante do Pai. O Senhor quer que você viva um nível mais profundo de intimidade. O Senhor quer que você viva a expressão do amor. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor quer ter esse nível de relacionamento com você. Em João capítulo 21, para a gente finalizar, diz assim: e depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. O texto segue, e o relato histórico aqui, Jesus está falando com Pedro, que o havia negado 3 vezes antes da sua morte. A palavra fala que Jesus ressuscita, fala para as mulheres avisarem aos discípulos e a Pedro que ele havia ressuscitado. A palavra fala que Jesus aparece para Pedro e vai ter um diálogo com ele. Diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E a palavra diz que Pedro se entristeceu. Por que Pedro se entristeceu? Isso era uma pergunta nobre do Senhor. Eu acredito que Pedro se entristece porque ele lembra das 3 vezes que ele negou Jesus antes de ele ser crucificado. E a palavra fala que na terceira vez que ele nega o Senhor, o galo cantou. E quando o galo canta, a palavra de Deus diz que Jesus, naquela cruz, olha para Pedro. Pedro se viu o pior homem da face da terra, tanto que ele não se reúne mais com os discípulos. Ele olha para eles e diz assim: olha, vocês fiquem aqui, mas eu vou pescar, eu vou voltar à estaca zero. Ou seja, eu não consegui ir até o fim. Eu queria ter ido, mas eu não consegui. Mas Jesus é tão maravilhoso que Jesus volta e diz assim: olha, avisa o Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus, na terceira vez, eu creio que Pedro se entristece, porque Pedro sabe do que Jesus estava falando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você me negou por 3 vezes, e agora você está dizendo que me ama pelas 3 vezes. E Pedro, deixa eu te dizer, eu acredito que agora você vai até o fim. E agora a minha exclamação para você, Pedro, é a seguinte: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacentar as ovelhas para nós significa amem uns aos outros. Essa é a expressão do amor de Deus. Ame a Deus e ame as pessoas. Se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos.